Vou dar uma boa noite igual a da minha mãe. Boa noite, igreja! Todos bem? Como é que vocês estão? Que domingo abençoado, bom ver a casa cheia, né? Então, aqui a gente vai estar continuando, dando sequência ao nosso tema, ao nosso assunto, atributos de Deus. E eu vou estar aqui dando mais uma contextualizada, uma introdução do que são os atributos de Deus. Como Deus se define. Será que de fato nós conhecemos Deus de verdade como Ele é? Será que de fato nós conhecemos o Deus a qual nós dizemos que cremos e servimos? Será que de fato a gente tem noção de verdade dos atributos dele? Por nada nós conhecemos Ele, sabemos citar, mas não sabemos de fato como se dá esses atributos. Então eu vou citar aqui quais são os atributos de Deus. Eu não vou saber se está de cabeça, então... Autoexistência, imutabilidade, eternidade, onipresença, onipotência, onisciência, autossuficiente, soberano, trino, criador. Esses são os atributos incomunicáveis. Deus não comunicou esses atributos conosco. Igual autociência, Ele sabe de todas as coisas que estão para acontecer, Ele já sabe, nós não sabemos ainda. Eterno, Ele é um Deus eterno. Um dia nós seremos eternos ainda, mas Ele já é eterno. Desde o princípio Ele é eterno. Ele é autoexistente, nada o criou, né? E tem coisas que a gente não consegue entender direito pelo nosso intelecto humano, que é um intelecto limitado, comparado ao de Deus, que é um Deus infinito. Somente nós sendo infinitos como Ele, para conhecer a Ele, que é um ser infinito, né? Então, eu quero ler com vocês, abrir em Eclesiastes 3:11. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Só para localizar. Amém? Todos lá? A palavra do Senhor diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber, desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo o que Deus fez dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Então, ao lermos essa passagem, nós podemos ver que Deus nos criou com uma falta, nos criou com um anseio de termos algo maior que nós, de ansiarmos por algo eterno, algo que nos atraia, algo que não necessariamente seja Deus, por conta que nós podemos ver quando Deus criou o mundo, Ele então colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, então Ele avisou para Adão e para Eva, se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, né, a serpente veio com um discurso distorcido e falou, não, se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, vocês vão ter todo o poder, vão ser eterno igual a ele. Então, eles foram fisgados pelo que o ser humano mais anseia, por algo grandioso, pela eternidade, por ter poder. Então, quando, na verdade, Adão e Eva comeram, eles desobedeceram a Deus, eles viram que eles não seriam como a Deus, eles sofreram uma morte espiritual, porque, na verdade, Deus criou para termos relacionamento com Ele. Ele que nos supre, Ele que nos trará a vida eterna. No caso, quando falamos sobre os atributos de Deus, falamos sobre o amor dele, o que vem na nossa mente quando pensamos no amor dele. Pensamos como cantamos, Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou
A gente pensa num amor furioso que cerca a gente. Quando a gente fala sobre a soberania de Deus, a gente pensa que ele é um rei assentado num trono, com um cetro na mão, uma coroa na cabeça, que é intocável. Ele é soberano sobre todos nós não conseguimos ter acesso a ele, ele está distante. Ele é um rei indiferente, que não conhece o nome do seu povo. Nós falamos, talvez, da justiça de Deus, nós pensamos que ele é um juiz com uma balança na mão, pesando os nossos acertos e os nossos erros, analisando cada atitude nossa, cada passo nosso, vendo se a gente vai errar, trazendo um peso para a gente, e a gente fica pensando assim, meu Deus, eu não posso errar. Esse juiz aqui, ele está em cima de mim, e se eu errar, se eu pecar, ele vai me condenar, ele vai jogar um raio em cima de mim e vai... E a gente vê que Deus tem vários atributos, inclusive Deus se ira, assim como a gente, é um dos atributos que ele comunicou com a gente, depois eu vou falar sobre eles. Mas todos os seus atributos são equilibrados uns com os outros. Enquanto Deus está sendo justo, ele está sendo amoroso. Enquanto Deus está sendo irado, ele está demonstrando o seu amor ainda. Porque imagina se ele fosse desequilibrado como a gente. Se eu fosse Deus e me irasse, eu ia explodir o mundo mais 50 vezes, eu acho, no mínimo. Mas, graças a Deus, ele é um ser equilibrado. Ele compartilhou de alguns atributos conosco, e graças a ele, nós podemos ser imagem e semelhança a ele, porque quando ele criou nós no princípio, ele criou o homem para que fosse imagem e semelhança a ele, então tivesse diálogo com ele, tivesse relacionamento com ele. Os atributos que são comunicáveis: santidade, Deus nos criou para ser santos, nós buscamos a santidade nele, nos criou com amor, justiça, misericórdia e graça, verdade, bondade. No caso, quando nós pensamos em tudo isso, quando nós imaginamos que Deus é um juiz que está prestes a nos julgar, nós criamos imagens de Deus como um rei, alguém que está distante, e submetemos a ele uma imagem, nós estamos idolatrando, nós estamos praticando idolatria, fazendo paganismo, porque submetemos a Deus a uma imagem que nós mesmos criamos e não é baseada na palavra a qual ele se revela. A W. Tozer vai falar que atributos de Deus é tudo aquilo que ele mesmo confirmou sobre si mesmo. Ele mesmo se revelou, ele mesmo diz quem ele é. Então, a gente chega ao conhecimento de Deus quando nós olhamos e meditamos na palavra e vemos o que ele revela sobre si mesmo. Vemos ele se revelando e falando verdade sobre ele. E ao decorrer das histórias bíblicas, a gente vê toda a sua soberania e todo o seu poder, toda a sua majestade sobre os homens. A gente vê grandes feitos na Bíblia, se a gente lê do Antigo ao Novo Testamento, ele aparecendo a homens, fazendo tempestade, abrindo o mar, parando o sol, e fazendo o seu povo vencer diversas batalhas que é inacreditável que eles venceram, mas tudo isso porque eles tinham um Deus, eles serviam a um Deus que tudo podia, que era o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eles tinham plena consciência do Deus que eles serviam. Então, eles não eram limitados, a sua vida não era limitada a um ser que era somente uma imagem, a somente um velhinho sentado no trono, que fica olhando de nós do céu, que botou a terra girar e foi embora, e deixou a gente fazer o que quisesse aqui. As coisas estão sob o controle de Deus, estão sobre a soberania dele ainda. A nossa vida está debaixo do controle dele ainda. Acontece que quando nós não temos o real conhecimento de quem Deus é, o real entendimento de quem Deus é, nós baseamos ele na nossa vida. Então, comparamos Deus a nós mesmos e dizemos que ele é como nós. Por isso que muitas vezes quando a gente passa por dificuldades, passa por aflições, a gente vê que coisas não deram certo na nossa vida, que a gente perdeu coisas, a gente para e pensa assim, meu Deus,
Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Por que o Senhor está permitindo que eu passasse por isso? Mas a gente vê que o Deus que provê várias coisas era o Deus que deixava o seu povo passar por dificuldades também, passar por aflições, para então aprimorar o coração do seu povo, aprimorar o amor do seu povo por ele, pois era nele que a dependência do seu povo devia estar, não no seu próprio braço, não em outros deuses, outros ídolos. Deus é real e desde o início do mundo ele deseja manifestar quem ele é de verdade a nós. A gente vê que depois do pecado de Adão e Eva, que entrou no mundo o pecado, a presença de Deus se separou do homem. Deus não caminhava mais junto com o homem na terra, mas pelo desejo insano de Deus de habitar entre nós, ele deu vários jeitos de continuar tendo a sua presença em nosso meio, para termos relacionamento. A gente vê, então, nas histórias que, lá no começo, ele pede para Moisés construir uma arca para ele, para que, então, ele pudesse habitar num lugar, ter uma presença, que eles pudessem carregar uma tenda da presença de Deus, aonde os sacerdotes entravam, ofereciam sacrifícios a Deus, para que, então, perdoasse o povo e o relacionamento entre o povo continuasse entre Deus e o seu povo escolhido, que era Israel. Mas depois Cristo veio, e Cristo foi a melhor exemplificação de quem Deus é para nós. Pois Cristo é Ele que revela o Pai. Jesus Cristo, Ele é o próprio Filho de Deus, mas não se subjugou a ser igual a Deus. Ele veio até nós para que nós conhecêssemos Deus de verdade, para que nós possamos, porque o nosso intelecto não alcançava. O grande desafio do cristão é servir a um Deus que não pode ver. A gente é muito racional, a gente é muito material, a gente tem que ver aos nossos olhos para poder crer. Mas Jesus disse, bem-aventurado o que não viu e creu, pois esse recebeu a vida eterna. Nós acreditamos no Deus que não vimos, porque nós sentimos, nós vemos a provisão dele dia após dia. E como eu falei, de que nós às vezes pensamos, Deus esqueceu de mim, porque Deus permitiu que eu estivesse passando por isso. Estamos igual Jó, me lembro muito da história de Jó, porque eu muitas vezes fiz igual Jó, de murmurar, por que Deus está permitindo que eu passasse por isso? Ele esqueceu de mim. Ai, meu Deus do céu. E fica murmurando. Daí eu vejo para a história de Jó, e daí eu falava igual Jó, eu que sou um servo tão bom e fiel, estou sempre na igreja, estou não sei o quê, estou dando dízimo, estou dando oferta, e eu não sei. E daí eu pego, e Jó falava a mesma coisa. Então Jó, um dia Deus responde a Jó, Jó, por acaso tu estava quando eu fundei a terra? Tu estava antes da criação de todas as coisas? Tu estava comigo pairando sobre as trevas, aonde não existia água, não existia terra, era só escuridão? Tu fez comigo o sol? Tu me deu alguma dica, Jó? Do que tu entende para falar que eu não sei, que eu estou sendo injusto contigo? Então a gente vê que a justiça de Deus está muito acima da nossa, está sendo muito soberana a nossa. Mas mesmo ele sendo soberano, ele é bom com a gente. Ele demonstra amor, demonstra compaixão com as nossas vidas. E em nada temos falta. E quando passamos por aflições, é para aprimorar o nosso coração. No final de tudo, Deus reconstituiu tudo o que Jó tinha perdido, porque Deus permitiu que o inimigo tocasse na família de Jó, nos bens de Jó, na casa de Jó. Ele perdeu tudo. A saúde, Jó não tinha mais nada. E depois que Deus reconstituiu todas essas coisas, Jó disse, eu não conheço mais o Senhor só de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. Eu provei da provisão dEle. Eu acredito que nós que temos uma caminhada com Deus, a gente tem algum testemunho para falar, Deus proveu isso na minha vida. Eu, por exemplo, caminhei, desde criança vou na igreja, era crente, mas cristão não. Virei cristão já faz um tempo, mas mesmo eu não sendo cristão, não caminhando conforme
Jesus nos ensina, eu provei de vários acontecimentos que Deus fez na minha vida, vários livramentos. E tudo isso foi para me atrair para Ele. A gente tem que ter os olhos atentos, o coração voltado para Ele e ver todos os livramentos, todas as provisões que nós passamos de aflições, de dores que Ele provê, é Ele querendo voltar o nosso coração para Ele. É Ele dizendo, eu sou todo-poderoso, eu que te sacio. Tu não consegue colocar outra coisa no meu lugar. Tu não consegue colocar outro ídolo. Nenhum pecado que tu pode cometer, o dinheiro, se tu conquistar o carro, se tu conquistar muito dinheiro, se tu conquistar vários bens materiais, isso não vai te suprir. Só eu posso te suprir. Porque nada é eterno. Eu sou eterno. O dinheiro não é eterno, o dinheiro um dia acaba. Ele nos abençoa com dinheiro, mas é para o propósito dele. Nós somos mordomos dele aqui nessa terra. E tudo que ele nos confia em nossas mãos é para que nós possamos administrar de forma correta. Porque tudo veio dele e tudo volta para ele. Isso está escrito em Romanos. Eu me lembro que semana passada eu li. Então, Deus, ele é real e ele é único. Eu quero ler com vocês em Isaías 46:9. Só dá uma folheadinha para frente. Amém? Todos lá? Isaías capítulo 46, versículo 9. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. A gente vê aqui ele mesmo falando e testificando, eu sou único, eu sou Deus. Desde o princípio, eu já revelei o futuro. Desde quando o homem caiu, ele disse, do seu descendente, mulher, virá um que pisará na cabeça da serpente, que vai desfazer o pecado no mundo. Então vocês serão livres de novo. Ele estava falando de Jesus. A gente tinha apenas caído a humanidade, ele já estava com o plano feito. O cordeiro já estava imolado desde antes da fundação do mundo. Ele já tinha o seu plano feito. A gente vê esse amor incondicional, sabendo, Deus sendo onisciente, ele sabia que a gente já ia cair, que a gente ia pecar. E mesmo assim ele resolveu criar a gente, já fez um plano para reconstituir o nosso amor, o nosso relacionamento com ele. E a gente vê assim, é um amor que a gente não consegue medir, que a gente não consegue ter, não consegue imaginar, um amor de entregar o seu próprio filho, o seu único filho, para a salvação de nós que o rejeitamos tanto, que o esquecemos tanto, que colocamos tantas outras coisas no lugar dele, sendo que ele devia ter um lugar primordial, a preeminência do nosso coração. A W. Tozer diz outra frase, ele vai dizer assim, aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre si mesmo. Quando usamos a criação para definir o Criador, isso é paganismo e idolatria, como eu falei. E essa frase de A.W. Tozer me faz pensar muito, porque por quanto tempo eu andei pensando errado sobre Deus, tendo ideias erradas sobre Deus, que Deus, na verdade, não era assim. E como aqui ele diz que o que a gente pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós, ele era um teólogo, ele quis trazer a reflexão que a gente vai viver conforme a nossa expectativa, conforme nós cremos e
aceitamos o Todo-Poderoso do jeito que Ele é, assim a nossa vida vai ocorrer da forma certa, da forma em qual Ele desejou e planejou para nós. Porque se nós acreditamos que Deus é um Deus justiceiro, que está pronto para nos fulminar, a gente não consegue entender a graça que foi resplandecida na cruz do Calvário. Se a gente pensa que, eu pequei, eu vou me distanciar de Deus agora. Também eu sou pecador, eu não consigo. Na verdade, a gente tem a dependência de se aproximar dele para a gente ser santificado. Ele compartilhou conosco a santidade dele, mas por nossa natureza caída, não conseguimos ser plenos em santidade como ele. Então dependemos de olhar para ele, ter um relacionamento com ele, para conhecermos e então ele moldar o nosso coração. O seu Espírito Santo que molda o nosso coração. Ele é um Deus que está sentado no trono, mas está em todos os lugares do mundo. Se a gente for no mais profundo mar, lá ele está. Isaías vai dizer, ele está. Se a gente subir no mais alto monte, lá ele está. Não tem para onde que eu possa fugir dele. Ele está em todos os lugares. E além do mais, o seu Espírito está em nós, moldando o nosso coração, nos fazendo mais parecidos com o Filho, que é Jesus Cristo. O único homem que caminhou sobre essa terra, sendo 100% santo e justo. E a gente olha para Jesus, foi cuspido, foi açoitado, e não procurou fazer justiça com as suas próprias mãos, mas se entregou. E às vezes a gente pensa, né? Não há dor que a gente possa passar aqui na terra que Cristo não passou na cruz. E às vezes a gente pensa nas nossas dores e aflições. A gente pode olhar pensar na fase pior da nossa vida. Cristo suportou a mesma fase e ainda pior. Ele suportou o pecado do mundo inteiro. Ele foi no inferno por nós para vencer o inferno, pois ninguém tinha capacidade de vencer o inferno. E a gente olha para Jesus, em todo o tempo, ele foi fiel e foi justo. Ele sabia da justiça do Pai, ele sabia que o Pai era justo. Mesmo estando lá na cruz, quando ele foi separado do Pai, por ter assumido o pecado da população inteira, ele falou, a primeira vez que Jesus se referiu a Deus como Deus e não como Pai, ele falou, Deus meu, por que me abandonaste? A gente às vezes pensa que Deus nos abandonou, mas a gente não está vendo o propósito além disso. Cristo morreu por um propósito, foi para restituir a nossa união com o Pai. Deus, ele é conhecível, como eu falei. Ele deseja ser conhecido por nós através da palavra, através da nossa vida de oração. Quando olhamos, está escrito aqui em Tiago 4:8, quero convidar vocês lá a abrir. Amém? Todos lá? Então, Tiago 4, verso 6 vai dizer, 8. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A gente, por muitas vezes, pelo nosso ego, pela nossa vaidade, a gente quer se exaltar com as nossas próprias mãos.
porque a gente anseia por algo eterno, a gente anseia por algo maior que nós. Então, por muitas vezes a gente quer ser esse algo, quer ser exaltado, mais do que devíamos. O ego é isso, a gente quer ser mais do que realmente a gente deve ser. O orgulho faz isso com a gente. Mas olhando para Jesus, olhando para a vida de Jesus, ele tendo todo o direito de ser igual a Deus, não subjugou a ser igual a Deus, mas em tudo se humilhou, e então o Pai o exaltou. Então Tiago está dizendo para a gente fazer a mesma coisa. É difícil? É muito difícil. A coisa mais difícil que o cristão pode enfrentar é matar o eu todo dia. Uma coisa que eu escutava muito lá em Floripa, no Fascinação, eles falavam sobre a questão de ser mártir, e eles falavam assim: morrer para Jesus é fácil, quero ver viver para ele. Morrer para ele, talvez chegue alguém e fale assim: você aceita Jesus ou não? Não, você acredita em Deus ou não? Eu acredito. Ele vai tirar a tua vida e ali acabou. Mas o mais difícil é a gente, dia após dia, negar o nosso eu, negar o nosso orgulho, negar o pecado que a gente tanto anseia fazer. É viver para Cristo isso. Porque depois que a gente aprende que a nossa vida não é para nós mesmos, se torna fácil depois morrer por Ele. Isso é algo meio paradoxo, né? Então, quando eu quero ler com vocês João 14:1. Já estamos indo para o final. Aqui, todos lá? Amém? Jesus, capítulo 14, versículo 1. Eu vou falar de Jesus. É parecido o nome. Aqui Jesus está falando que Ele é o único caminho, verdade e a vida. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos o lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejai vós também. Vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, terias conhecido também o meu Pai, e desde agora vos o conheceis e o vistes. Agora eu quero ler com vocês Mateus 11, 27. Amém? Todos lá? Mateus 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Meu Deus. A gente vê aqui que Jesus, ele reflete nitidamente e especificadamente quem Deus é de verdade. A gente, por não conseguir ver a Deus e entender plenamente quem Ele era, o Deus se fez carne e veio andar 33 anos conosco, caminhar e descrever todos os seus feitos e atitudes na Bíblia,
para que então a gente pudesse conhecê-lo, a Deus, conhecer o Deus que nos criou, que nos salvou, que nos trouxe graça. Jesus é a transparência do Pai. Nós só conseguimos chegar ao Pai quando olharmos ao Filho, andarmos como o Filho andou, quando obedecermos o que o Filho pediu para que nós fizéssemos. É como a gente conhecendo o Filho, é como se eu e meu pai temos uma semelhança. Mas vamos supor, vocês querem conhecer o meu pai, mas vocês não conseguem ter acesso a ele. Ele está em alguma salinha escondido. Mas vocês têm acesso a mim. E vocês vêm a mim e perguntam: teu pai, como é que é teu pai em tal situação? Tua atitude de teu pai é como? Como é que ele é? Como é o cabelo do teu pai? Como é que é os olhos do teu pai, o jeito do teu pai? Eu vou saber explicar para vocês melhor do que qualquer um outro, porque eu sou filho dele, eu convivo com ele a vida inteira, ele me criou, ele revela todos os atributos dele a mim. Assim, da mesma forma, Jesus, ele veio, o próprio Deus se fez carne e se fez como nós para que nós entendêssemos de fato o que Deus por muito tempo queria revelar. Ele não veio só para... Ele podia ter nascido com 33 anos e morrido na cruz e ter salvo a gente, mas não, ele quis que a gente entendesse. Jesus foi didático em tudo que ele fez, para que a gente entendesse de fato quem era Deus. Sabe, me traz a lembrança aquela música do Diante do Trono, eu estava falando com a mãe outro dia. Eu gosto de cantar. Luz do mundo vieste à terra. Quem canta pode cantar comigo. Para que eu pudesse te ver, a tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo vir. Meu Deus, dá vontade de chorar. É isso. Deus se traduziu em forma de homem para nós, para que a gente entendesse o amor que Ele tem por nós, o amor incondicionável, entendêssemos a sua justiça e todos os seus atributos. Jesus sabia, Ele era onisciente, Ele negou alguns atributos seus, como estar em todos os lugares, para que Ele pudesse se caber em uma forma humana, em um corpo humano, porque a gente não consegue estar em outros lugares. Ele abriu mão de vários atributos, mas Ele sabia o propósito dele, Ele sabia qual era o fim dele, mas Ele foi até o final, porque Ele sabia da justiça que o Pai tinha estabelecido, e por amor incondicional, Ele preferiu que Ele morresse, que Ele sofresse tudo, do que nós fôssemos separados eternamente dEle. Amém? Eu quero chamar o louvor para subir já. Sabe, meus irmãos, nós como cristãos, temos o dever de conhecer o Deus a qual servimos. Não podemos dizer que cremos, que temos fé a um Deus que não sabemos como Ele é, qual a sua atitude, qual o que Ele faz, qual o seu plano para as nossas vidas. Nós devemos conhecer Ele de perto. Plenamente, nós não vamos conhecer Ele, porque é como colocar um oceano dentro de um copo d'água. Ele é infinito para a nossa mente. Mas em tudo o que Ele escreveu e deixou escrito aqui na sua palavra, Ele deseja se revelar, e Ele se revela em várias áreas. E Ele não quer somente que a gente leia e faça como Jó, conheça Ele de ouvir falar, mas de com Ele viver, com Ele provar dos seus atributos, provar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Aqui nós prezamos muito pelo ensino. A gente preza pelo ensino de mostrar verdadeiramente quem é Deus, de dedicarmos a nossa vida e gastarmos para que a gente possa conhecer de fato o que é Deus. A gente não deve gastar a nossa vida com outras coisas, porque nada é eterno. Quando a gente entende esse propósito e esse chamado, a gente faz como Paulo. Eu gosto muito de citar Paulo.
Paulo, ele era apegado em várias coisas, ele era um homem muito sábio, ele era como um teólogo, conhecedor da lei, conhecedor de várias coisas. Mas quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele ficou cego, literalmente cego, por 3 dias. E na mente dele só passava Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele é de verdade, Ele é real, Ele se apresentou a mim, Ele mudou a minha vida. Agora eu não persigo mais quem prega, eu não mato mais quem prega a verdade, quem prega e carrega o nome dEle. Agora eu mesmo carrego o nome dEle. Ele ressignifica todas as coisas na minha vida. E eu tenho como, está escrito no Novo Testamento, eu tenho como esterco as coisas desse mundo, eu tenho como perda. Morrer para mim é ganho, porque aí eu estarei com o Pai. Morrer para mim é lucro. Sabe, meus irmãos, a gente tem o livre acesso hoje. O véu foi rasgado pela obra redentora da cruz. E hoje nós podemos conhecer verdadeiramente o Deus a qual nós servimos. E ter relacionamento com Ele, dia após dia, como os grandes homens a qual Deus levantou na Bíblia. Moisés, José, a gente acompanha a leitura bíblica, a gente vai vendo a fidelidade de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, que se tornou Israel, a José, Moisés. A gente vê Deus estabelecendo a sua soberania, o seu plano em todas as áreas. E Ele nos convida para que a gente viva como esses homens. Há um convite do Senhor essa noite e todos os dias, não somente essa noite, a se relacionarmos com Ele, a se aprofundarmos na Sua palavra e termos uma vida de oração, porque por meio da vida de oração nós construímos um diálogo com Ele, construímos uma conversa com Ele. Então Ele revelará o seu coração a nós. Está escrito na Sua palavra: vá ao secreto, no seu quarto, feche a porta e no secreto ore ao seu Pai, que Ele o recompensará. Ele prometeu que o recompensará com a sua presença. Não há nada mais compensador do que a presença do Senhor, pois ela é eterna, ela nunca acabará. Todas as outras coisas são muito boas, mas elas têm um prazo de validade. Deus não. Então eu quero chegar no momento de adoração, com consciência de quem Deus é. Quero pedir para que você feche os olhos, abaixe sua cabeça, pode se colocar de em pé. E diga palavras de quem Deus é de verdade: santo, digno, belo, o Todo-Poderoso, o dono dos nossos dias, o Criador de todas as coisas, o Deus de amor, um Deus de graça. Proclame a Deus o que Ele deixou escrito na sua Bíblia. O que você sabe, o que você tem no seu coração sobre Ele, proclame a Ele. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel, Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz
Em Mateus 10, versículo 30, vai dizer: enquanto aos muitos cabelos da vossa cabeça estão todos contados, por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também o declararei diante de meu Pai que estás nos céus. A gente vê a palavra do Senhor dizendo que Ele nos conhece no mais íntimo, como nós acabamos de cantar. Ele é o nosso amigo incomparável. É um rei soberano, mas que nos chama pelo nome, que nos dá intimidade, que nos chama para perto, que sabe fio por fio, que está na nossa cabeça. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós errando, esquecendo dele, Ele abunda em graça, Ele derrama graça atrás de graça. Ele nos chama de amigo, sempre presente. Ele nunca se ausenta, a sua presença está todos os segundos, todos os milésimos do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. Ele nunca nos deixa só. Nós cremos nesse Deus, nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso. E com entendimento, agora nós não louvamos, nós não adoramos mais um ídolo criado pela nossa mente, uma imagem a qual nós criamos e demos poder a uma imagem, mas nós adoramos e louvamos a um Deus de verdade, que não vemos, mas cremos, porque o sentimos o seu Espírito Santo, vemos a sua provisão. Ele habita em nós, irmãos. Que você possa ter o coração totalmente entregue e rendido a Ele. Assim como Jesus disse: aquele que me declarar diante das pessoas, eu vos declararei para o Pai, e o Pai vai os conhecer. Então, quando nós conhecemos o Filho e declaramos o Filho, então conhecemos o Pai. É isso o auge da nossa vida. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que cada irmão, cada membro dessa igreja possa te conhecer de verdade, Jesus. Possa te sentir no mais íntimo, possa receber a revelação de todos os seus atributos, conhecer de perto, não somente de ouvir falar, mas de contigo andar, dia após dia, provando do seu amor, do seu zelo, do seu cuidado, da sua provisão. Que no meio da dor, da adversidade, a gente veja um propósito além disso, que a gente creia, mesmo não entendendo no momento, a gente creia que algo maior está por vir, que Deus está aprimorando o nosso amor, está trazendo, está voltando o nosso coração à centralidade dEle, a nossa dependência a Ele, que nós venhamos ter o nosso coração centralizado a Deus no meio das dores, das dificuldades, pois Ele que nos concede provisão, nos concede auxílio e força. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada um que receba essa palavra e que tenha a revelação plena do que Deus deseja, tenha a revelação plena de quem Jesus Cristo é, através da sua palavra, que nós possamos sair daqui e manter um relacionamento, uma vida de oração com Ele e uma vida de se aprofundar na sua palavra, dando louvor, honra e glória a um Deus que é verdadeiro e único. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.